Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTOS Developers Podcast. Eu sou o Ricardo Manzano, especialista em interface em ambientes multiplataforma e serei seu host. E como aqui eu já tive a oportunidade de entrevistar alguns dos meus heróis do mundo de tecnologia, como a Loiane Groner, a Vanessa e o Gabriel do Código Fonte TV, hoje eu tenho a honra de entrevistar mais um, que é o Jonathan Simeone do canal GeoLinux, falando da sua importância na cultura open source no Brasil. Cara, ele é um cara que eu sigo há muito tempo e ainda mais pelo fato de eu ser um usuário Linux. Quem me acompanha, quem me conhece sabe disso. Então, Jonathan, primeiro, muito obrigado aí pelo seu tempo. Como eu disse, eu te acompanho, eu sei que seu tempo é corrido e eu vou pedir a gentileza que você se apresente devidamente para quem está ouvindo a gente. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jonathan, conhecido na internet como GeoLinux, erroneamente. O pessoal associa o nome do projeto a mim. Mas tudo bem, a gente tem um projeto justamente com esse nome que foca em trazer informações tecnológicas para as pessoas de uma forma bem digerível, sendo que talvez nosso maior diferencial seja focar um pouco mais do que a mídia normal foca em programas open source e naturalmente Linux, né? Acabou indo parar até no nome do projeto, meio sem querer. Hoje a gente tem um projeto que engloba várias frentes diferentes, temos blog, temos canal no YouTube, temos ali cursos, fóruns, etc. Então, um projeto que cresceu bastante nos últimos tempos. Show! E complementando o nosso time aqui, Álvaro Camilo, para mandar o jabá do TOTOS Developers. Olá a todos, tudo bem? Então estou aqui para falar do nosso jabá. Então esse podcast e outros podcasts estão no nosso portal developers.totos.com, onde nós temos o nosso podcast, nós temos artigos e claro, sempre temos vagas lá no cantinho da página. Então, por favor, acessem developers.totos.com. E aqui abrindo o nosso primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho da trajetória do Jonathan até o GeoLinux. Então, Jonathan, eu queria saber como que começou o canal, e aí curiosidade minha, eu queria saber se o PhotoGimp teve alguma relevância nesse início. Na verdade não, o PhotoGimp ele veio um pouco depois do projeto. Acho que vale a pena explicar para as pessoas do que se trata o PhotoGimp. O GIMP é um editor de imagens de código aberto, um manipulador de imagens. Alguns dizem que ele concorreria no mesmo nicho que o Adobe Photoshop. Acho que eles podem fazer coisas semelhantes, mas eles não são exatamente do mesmo segmento. De toda forma, uma das dificuldades das pessoas que muitas vezes tentam utilizar Linux nos seus desktops ou algo assim e precisam de um programa de design é se adaptar ao GIMP, sendo que elas aprenderam a vida toda a utilizar o Photoshop e tal. E eu mesmo dava aula de Photoshop alguns anos atrás e eu precisava utilizar o GIMP quando estava no Linux, porque eu precisava fazer edições fotográficas. Então, o PhotoGimp ele é uma modificação desse projeto de código aberto que basicamente implementa o visual, ou melhor, a organização espacial que o Photoshop tem, mais ou menos aproximada, junto com teclas de atalho, configurações padrões e coisas assim, para fazer com que essa transição de Photoshop, GIMP, eventual que aconteça para algumas pessoas, seja menos traumática, digamos assim, seja mais simples. Mas não, ele foi um projeto que surgiu bem depois. O projeto de GeoLinux, ele surgiu logo depois de eu ter largado os meus estudos, na realidade. Eu tive que abandonar o meu curso por conta de dinheiro mesmo, precisava trabalhar, não tinha jeito. E eu comecei a estudar por conta própria, porque apesar de ter parado os estudos formais, eu não queria parar no tempo, no sentido de tecnologia. E mesmo tendo ouvido falar no curso sobre Linux, lá não tinha sido muito positivo o negócio não, sabe? Tinham explicado de um jeito que não me empolgou muito a explorar mais esse universo. E eu não sei exatamente qual foi o motivo derradeiro, mas eu acredito que seja problemas com o meu Windows 7 na época, o Windows XP, estava nessa transição ali, e também a vontade de querer conhecer mais, de customizar as coisas um pouco mais, que me levou a experimentar Linux mais uma vez. E aí, criando o blog de GeoLinux no meio desse processo, eu pude meio que anotar as informações, o conhecimento que eu tinha em um lugar que ficasse facilmente acessível depois por qualquer dispositivo, e esse lugar foi um blog. E esse blog acabou sendo acessado por outras e outras pessoas, ele acabou crescendo, se desenvolvendo, eu acabei entendendo que eu poderia trabalhar criando esse tipo de conteúdo em algum momento, e o PhotoGimp foi criado meio que nesse processo. Eu acho que ele não foi o catalisador do projeto de forma alguma, mas ele é sem dúvida um filho do projeto. Se eu nunca tivesse me interessado
pro Linux, se eu não tivesse criado o blog lá em 2011 ainda, com certeza o PhotoGimp não existiria. Eu até te perguntei, porque esses dias eu vi uma review num outro canal de Linux e tava falando de uma distro, mais uma das muitas que querem substituir o Windows 7 aí, né? Incentivando o pessoal aí pro Linux. E quando o cara abriu o GIMP, automaticamente já veio o PhotoGimp, cara. Eu achei aquilo espetacular. É pena que eu não lembro qual que é essa distro, mas ele já veio como padrão. Se depois eu achar, eu mando um e-mail pra você e passo aqui pro pessoal também. Infelizmente, eu não lembrei, por isso que eu te perguntei do PhotoGimp. Então é bacana saber que, na verdade, aí a necessidade fez o ladrão, né? Você sentiu a necessidade de ganhar conhecimento para depois compartilhar. Cara, super bacana. Em relação ao PhotoGimp que você tinha mencionado, ele é, eu acho que eu nunca fui de compartilhar muitos projetos no GitHub ou qualquer coisa desse tipo. E o PhotoGimp, ele existia há muitos anos. Era um projeto particular, era para minha utilização. Era a minha falta de capacidade de conseguir memorizar 2 teclas de atalho diferentes para 2 programas diferentes na época que eu dava aula de Photoshop, sabe? Legal. Eu pensei, bom, se tiver igualzinho ou um pouco mais parecido, eu vou me atrapalhar menos na hora de dar aula e de fazer as coisas que eu quero fazer. Eu não tinha conhecimento ainda dessa distro aí, fiquei curioso na realidade. Não conhecia nenhum projeto que enviava ele como padrão. Eu acho ele um projeto, na realidade, super simples, que me admira, sei lá, alguém não ter feito alguma coisa do tipo assim antes. Eu sei que existiam vários projetos mais ou menos a mesma pegada, mas eu não sei explicar por que esse em especial funcionou. Acho que esse foi também o primeiro projeto no GitHub que eu fiz lá a descrição dele em inglês. Eu acho que isso ajudou a impulsionar provavelmente as pessoas a descobrirem essa facilidade, essa possibilidade. Tanto que tem gente que pede para faz alguma coisa do tipo pro Inkscape ficar parecido com o Corel, com o Illustrator e tal. São softwares que eu uso muito menos, eu não tenho tanto conhecimento neles, né? E aí já dava pra cobrar também, né, cara? Você já fez um baita de um trabalho no PhotoGimp de graça, né? Eu tomo como elogio, simplesmente, né? Ficou uma coisa tão bacana que eles gostariam de ver respingando em outros projetos também. Exatamente. Então, acho que super bacana. Legal. E aí, falando do canal, cara, eu queria saber lá no começo como foi conciliar a sua vida profissional. E aqui eu vou falar de vida anterior profissional, porque eu tenho certeza que o canal mudou ela, com você criando vídeos, conteúdos praticamente diários. Bom, naquela época era um negócio bem diferente do que é hoje no YouTube. É incrível como essa plataforma é viva, como ela muda todo ano, parece que as coisas se adaptam, se modificam, recursos novos são inclusos e alguns antigos são removidos que você estava habituado. Tem muitas pessoas que eu conheço, por exemplo, que criaram todo um canal baseado naquelas anotações que existiam antigamente sobre os vídeos, uns balõezinhos que você colocava assim, que é um recurso que não existe mais hoje em dia. Esse canal foi criado como também um filho, mais ou menos, do blog. Ele foi um projeto que chegou para complementar o conteúdo do blog, na realidade. Então a gente estava em processo de expansão do blog de Linux e precisava de algum tipo de conteúdo diferencial, sabe? E naturalmente ali por 2012, 2013, 2014, esses 3 anos, era notável o quanto vídeos estavam chamando a atenção. Ali por 2010, 2008 em diante, começou um movimento um pouco mais forte dentro do Brasil em relação a vídeos, e eu acho que de 2010 a 2014, por aí, foi meio que uma época de ouro, onde muitos canais hoje que são gigantes foram criados. O nosso caso não é de um canal gigante, mas ainda assim a gente criou para poder criar conteúdos que fossem complementar os artigos do blog. E como a linguagem de vídeo se tornou provavelmente a mais acessível entre as pessoas, né? Agora essa onda de podcast chegou para mudar isso, mas mais uma vez tem aí os podcasts em vídeo bombando muito também. É uma linguagem que as pessoas consomem muito facilmente, a ponto de o canal de Linux no YouTube crescer tanto, ou ser maior, na verdade, hoje em dia, do que o próprio blog que deu origem a ele. Foi mais ou menos nesse momento. E eu trabalhava com outras coisas, então foi completamente conciliado o negócio. Eu tentava fazer nas minhas horas vagas lá, enquanto eu almoçava, eu estava escrevendo ali um roteirinho básico com alguns tópicos para fazer um vídeo. Eu lembro que lá no início, um dos vídeos que mais bombaram no canal foi um vídeo que eu gravei em 10 minutos no meu horário de almoço, com um prato de comida numa mão e o mouse editando ali na outra, assim. Da hora. Foi massa. Cara, e a receita deu certinho, né, cara? Não à toa você tá aí explodindo nas plataformas. Perfeito. Então, entrando aqui na última pergunta do bloco, a gente tem um momento pimenta aqui, que é pra tirar um pouco a gente da zona de conforto. Então, a minha pergunta pra você, vou fazer a introdutória dela. Cara, hoje você já tá com mais de 470 mil inscritos no canal. Eu acompanhei o 300 mil, foi muito engraçado, sobe e desce. Tenho certeza que tinha alguém de sacanagem lá te zoando lá, entrando e saindo. Você deve se lembrar disso aí, cara. Foi muito divertido, foi muito legal. E eu queria saber se nessa trajetória de sucesso teve algum momento que você pensou em desistir do canal? Essa é uma pergunta pimenta, realmente, né? Ela mexe muito com o pessoal das pessoas. E eu acho que se fosse há uns 2 ou 3 anos atrás, sabe?
eu diria que nunca tive. Eu sempre fui um tipo de pessoa super positiva. Encarava, digamos assim, as derrotas que acontecem em todos os projetos, os erros, como uma forma de, sabe? Não deu certo assim, é porque eu não tô fazendo certo. Vamos mudar aqui, vamos remar esse barco pro outro lado. Mas nos últimos tempos, eu acho que o projeto cresceu tanto e nenhuma pessoa que não teve um estudo relacionado a relações públicas e coisas assim vai conseguir lidar com facilidade com os assédios e coisas desse tipo. E quando eu digo assédios, é simplesmente requisições do público em geral. Quanto mais esse público cresce, a maior quantidade de requisições acontece. E nos últimos 3 anos, eu tenho me sentido bem mais estressado, digamos assim. Tem sido mais difícil fazer as coisas que eu sempre fiz. Eu nunca pensei especificamente em parar, porque eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Mas, assim, de vez em quando passa na cabeça de, pô, seria bom até dar um tempo, talvez, por alguns meses, e depois voltar e continuar fazendo. E é justamente por conta dessa necessidade que há alguns anos já a gente começou a estruturar o GeoLinux não como o meu canal ou o meu blog, mas a gente fundou a empresa alguns anos atrás, a gente está se organizando, tem colaboradores agora, para que o projeto possa funcionar, mesmo sem mim, eventualmente, talvez daqui a alguns anos ou alguma coisa assim, para que eu possa poder fazer outras coisas ou possa, inclusive, manter o pique do canal funcionando, né? Daqui a pouco, os jovens não vão querer ouvir uma pessoa ali de, sei lá, 30, 40, 50 anos falando sobre o assunto. Não sei quanto tempo eu tenho quase 50, cara. Não me sacaneia. Aqui não é o momento cebola, cara. Eu vou começar a chorar aqui, cara. É o momento pimenta. Mas eu entendi, Mas, querendo ou não dialoga tão facilmente com a juventude, mesmo que você seja um molecão, né? Eu sou um eterno moleque. Já falei pra minha mulher me enterrar de bermuda. O caso do Jovem Nerd é super interessante, né? Eles têm uma audiência fiel que perdurou durante todos esses anos. Mas eu aposto que a capacidade deles de atingir a molecada diminuiu um pouquinho ao longo do tempo. Porque, enfim, as pessoas amadurecem, né? E os papos, os interesses, eles vão mudando também. Então, possibilitar essa renovação é algo importante dentro do nosso projeto a longo prazo, assim, eu diria. Então, nunca pensei efetivamente em parar, mas de vez em quando dá uns burnout, assim, sabe? Nos últimos tempos foi uma coisa que aconteceu algumas vezes. Infelizmente até. Mas a cada vez que isso acontece, você aprende um pouco mais sobre você mesmo, sobre o projeto e vai superando. Fica a dica para quem tá pensando em criar um canal no YouTube, alguma coisa assim. Muitas vezes a diferença entre você chegar lá, né? Conseguir suceder e não quem desiste no meio do caminho por causa dessas coisas. Tentar ser sempre positivo e ver o lado bom dessas situações e ver o que você pode tirar, o que você pode aprender com esse tipo de coisa, para mim fez uma diferença tremenda, sabe? Tanto para autoconhecimento quanto para uma inteligência para utilizar nos negócios mesmo, sabe? A gente não tem só o GeoLinux como projeto, assim, apesar de ele ser o mais proeminente, a gente trabalha com algumas outras coisas por aqui também, e toda vez que esse tipo de coisa aconteceu, a gente voltou ainda mais forte, porque sabia exatamente qual caminho seguir. Foi criando casca grossa, né? Exatamente. Entrando no nosso próximo bloco aqui, vamos falar um pouquinho do trabalho proposto pelo GeoLinux. E essa é uma pergunta que acho que todo mundo te faz quando entrevista ou conversa contigo pela primeira vez, eu também tenho que fazer. Cara, qual que é a sua recomendação? E aqui eu tô falando da very first mesmo, para quem tá pensando em ir pro Linux. Realmente uma pergunta frequente e o interessante é que ela sempre muda quase a resposta. Todo ano tem alguns projetos novos que se destacam e tal, mas também tem alguns que vão se sedimentando como boas opções e fica um pouco mais fácil de recomendar, porque eu acho que uma distribuição que seja sólida, como a gente fala, é algo extremamente importante. Quando você me pergunta assim, uma distribuição para quem está chegando no Linux agora, eu acho que tem 2 tipos de pessoas ou 3 tipos de pessoas que vão se aventurar no mundo Linux. A pessoa que é profissional de tecnologia e está querendo aprender Linux para questão de trabalho, que vai querer estudar ao lado do servidor. Acho que esse é um departamento um pouco diferente. E nesse caso, o interessante é estudar as distribuições que geralmente são utilizadas para, sei lá, para montar uma nuvem, alguma coisa assim, que geralmente são o Ubuntu, que no Brasil é bem popular, o CentOS é bem popular aqui no Brasil também, e mundo afora você tem Red Hat, muito popular, o CentOS ali é parecido, né, basicamente a mesma coisa, e OpenSUSE também são as principais distribuições, além do Debian, talvez, essas são as
as top 5, eu acredito, de distribuições que você talvez pudesse estudar para trabalhar com servidores. Do ponto de vista de desktop, hoje eu acredito que existem 2 ou 3, e o Ubuntu não está entre elas, que facilitam muito a vida de quem está chegando. E elas são o Zorin OS, uma distribuição irlandesa, Linux Mint, também irlandês, curiosamente, e o Pop! OS, distribuição norte-americana, produzida por uma empresa nesse caso. O Zorin OS também tem uma microempresa por trás e o Linux Mint ele é community driven, ele é criado pela comunidade. E aí tem as 2 personas que eu tinha mencionado, né? Se uma persona para o servidor, pelo lado desktop estou migrando do Windows e estou chutando, né? Pode ser que a pessoa esteja migrando do Mac, mas geralmente é do Windows por causa do market share. Se estou migrando do Windows e quero uma experiência semelhante ao que eu já tenho no Windows, possivelmente Linux Mint e Zorin OS são alternativas interessantes. Vai de você testar, o lado bom é que é de graça, você pode baixar e ver qual que você gosta mais. E se você não se importa de mudar um pouco o seu paradigma de usabilidade ali na interface, eu vou migrar para Linux, eu quero uma experiência um pouco mais diferente, assim. Eu quero experimentar coisas novas, um jeito diferente de pensar o desktop. Eu acho que o Pop! OS é uma boa, que utiliza a interface GNOME atualmente, de um jeito um pouco mais clássico ao GNOME padrão, para quem conhece aí já vem a imagem à cabeça, e ela visualmente falando talvez não seja tão intuitiva em primeiro momento para quem vem do Windows, que está acostumado com aquela barra embaixo, o menuzinho na esquerda e tal, ao menos não tanto quanto o Linux Mint e o Zorin OS, mas eu acredito que essas sejam as 3 mais fáceis atualmente, e por facilidade, recursos, um monte de coisa out of the box, codecs pré-instalados, drivers pré-instalados, para você instalar e usar, provavelmente o Pop! OS, mas ela tem essa questão da interface ser um pouco diferente. Bacana, eu usei o Mint durante uns 2 anos, mas o pessoal que me segue via falando, poxa, você usa o Mint, mas a TOTUS não homologa o Mint. Cara, eu acabei indo pro Ubuntu por causa disso, mas eu também amo o Mint. Brinquei com o Zorin um tempo, mas mais em VM, mas o Mint foi meu desktop durante uns 2 anos. Eu acho perfeito também. Eles conseguiram equilibrar. E o Cinnamon, né, é um desktop que foi pensado para quem usa o Windows, né? A parte de tiling, perfeito. Também acho assim. E na verdade, só para emendar essa pergunta, não apenas escolher uma distro, mas você daria alguma recomendação da forma que a pessoa vai começar a usar? Eu, por exemplo, eu comecei com o Debian lá uns 3 anos atrás, 3, 4 anos, como VM. E eu comecei a me adaptar, eu comecei a passar cada vez mais tempo na VM e menos tempo no Windows, até que eu me senti 100% confortável e formatei a máquina. Você teria alguma dica nesse sentido? Sim, na verdade essa sua tática aí é uma tática muito inteligente, sabe? É uma forma de você testar as coisas diferentes sem brincar o seu sistema padrão ali. Em caso de necessidade, você simplesmente utiliza ele. Acho que o único problema, talvez, de testar em VM é que a performance não é exatamente a mesma. Exato. Isso é interessante para você conhecer o sistema, né? Ver como ele se comporta e tal, desde que você consiga ignorar a ideia de performance. Não que seja horrível utilizar em máquina virtual, especialmente se você tiver um bom computador, mas ainda assim é um pouco diferente de você instalar no hardware mesmo. Eu acho que é uma ótima ideia para você conhecer os sistemas, é indolor, nunca vai estragar o seu computador, você pode zicar todo o seu Linux lá, brincando, testando as coisas, que não vai dar problema no seu Windows, no seu Mac. Se possível, depois, um segundo passo, esse foi o meu caminho, inclusive, fazer um dual boot pode ser uma possibilidade também. Algumas distribuições hoje em dia, infelizmente o Pop! OS, nesse exato momento da gravação do podcast, não é uma delas. Algumas distribuições hoje em dia são extremamente simples de você fazer dual boot, tá no próprio processo de instalação da distro. O Ubuntu é assim, o Linux Mint é assim também, então o Zorin OS também é assim. Você pode instalar ao lado do seu Windows e aí inicializar por um sistema quando você quiser, inicializar pelo outro quando você quiser. Quando você ligar o computador vai ter um menuzinho para você selecionar qual sistema operacional você gostaria de inicializar. Isso não atrapalha a performance do computador de forma alguma. A única coisa é que ele vai dividir o seu disco, né, o seu SSD, o seu HD, de acordo com o que você selecionar. Isso pode fazer um pouco de diferença dependendo de quanto de disco você tenha. Mas eu acho que a maior dica que eu posso dar para quem está começando, quem vai experimentar pela primeira vez, nem é tanto técnica, porque tem várias formas de você experimentar. Se você tem um PC sobrando, instala direto nele, por exemplo. Mas uma das coisas que eu custei a aprender sozinho, porque não tinha um Linux para me ensinar quando eu comecei, era justamente não trazer o Windows pro Linux.
Isso pode parecer que faz pouco sentido nesse contexto, mas eu vou tentar explicar um pouco melhor. Quando eu comecei, eu estava habituado a certos programas no Windows. E aí, esses programas, naturalmente, especialmente naquela época, não tinham para Linux. E vai desde coisas simples, como o WinRAR, para gerenciar pacotes compactados em RAR. Não que o Linux precise do WinRAR, ele abre o WinRAR normalmente, eu que não sabia. Só que eu descobri o Wine em um determinado momento, e aí eu instalava tudo pelo Wine, inclusive o WinRAR, inclusive player de música, coisas desse tipo, que não faz o menor sentido que você faça, visto que existe tudo isso aí nativamente no Linux também. É aquela coisa de você sair do Windows, mas o Windows não sair de você. É interessante você pensar que você está num ecossistema diferente, você se dá a liberdade de conhecer as coisas novas que existem ali, e isso vai fazer com que você consiga aproveitar muito melhor o sistema. Não espera que as coisas aconteçam da mesma forma, mas vai naquele raciocínio de deve ter uma forma de você fazer, instalar, configurar a mesma coisa no Linux do mesmo jeito que tem no Windows, só que o painel de controle é diferente, o caminho é diferente, porque são sistemas operacionais diferentes. Uma vez que você se liberte disso, acho que fica bem mais fácil de você ficar aberto para todas as novidades que vão chegar. E é um mundo gigantesco de opções que se abre aí quando você testa uma distribuição pela primeira vez. Cara, a gente sabe que muitos empresários hoje têm medo do Linux, e aqui eu tô falando do desktop, porque o server-side já é dominante no Brasil, no mundo, há muito tempo. Inclusive a TOTUS tem gasto muito dinheiro melhorando o nosso sistema a cada ano em Linux. E um dos motivos que eu escuto de clientes e de colegas é que o Linux não tem suporte, o que é completa e totalmente falta de conhecimento, porque o Zorin, o Ubuntu, Pop também acho que tem uma versão de suporte, então a gente tem várias distribuições com suporte. E muitos acham que ter uma licença de Windows vai resolver todos os problemas, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, enfim, a pergunta. Eu queria saber o que você acha, Jonathan, que a gente precisa para desmistificar esse medo do Linux no mundo empresarial, principalmente no brasileiro. Boa pergunta, na realidade. Essa é um pouco hardcore, porque mexe em outro assunto que eu gosto muito, que é empreendedorismo. Como você falou, se você quer suporte, você paga pelo suporte. Tem Ubuntu com suporte, Red Hat com suporte, etc. Mas tem distribuições que oficialmente não tem suporte no sentido de suporte pago, né? Tipo, você pagar e ir lá e alguém chegar, sei lá, no telefone para você lá no 0800 e você tirar suas dúvidas. Eu acho que é um pouco... Passa uma questão de segurança, um negócio um pouco... Vamos chamar de clássico, assim, de empresas. As empresas mais antigas, elas gostam desse tipo de relação ainda, muitas vezes. Não que resolver as coisas por telefone, especialmente no caso de tecnologia, seja a melhor solução. Acesso remoto, aquela coisa toda. Agora, uma possibilidade que é muito massa, tanto do ponto de vista de quem precisa de suporte, quanto das pessoas, dos empreendedores, aí, as pessoas que entendem de Linux, por exemplo, de tecnologia, é que você pode montar a sua empresa de suporte, ou você pode treinar o seu próprio suporte. Pode ser mais custoso, talvez no início, se você quiser montar a sua própria equipe de suporte, mas depois, a longo prazo, ela se paga, né? Porque você acaba tendo um suporte dedicado para entender exatamente os problemas que o seu ambiente tem. A gente tem contatos e parcerias com várias grandes empresas hoje em dia, e uma dessas empresas que trabalham no setor de hospedagens, eles mesmo customizam o Linux, que é um CentOS, que eles usam nos servidores deles. O CentOS é uma versão gratuita, digamos assim, do Red Hat, e eles não pagam suporte para ninguém. Será que eles estão chorando as pitangas aí porque o CentOS não tem suporte? Pelo contrário, eles mesmos são o próprio suporte, eles têm pessoas técnicas o suficiente para realizar esse tipo de coisa. Então gera uma independência técnica e financeira, muitas vezes, para as empresas. Se você não é capaz de prover esse tipo de coisa, que é bem natural, especialmente em empresas menores, sempre vai existir alguém que pode prestar esse suporte. A diferença é que não necessariamente essa empresa que presta o suporte, ela precisa ser a criadora do próprio sistema operacional. Se isso fosse um grande diferencial, eu acredito que o Windows não teria problema nenhum. E é bem o contrário. Tem N canais de suporte, tem fóruns gigantescos com um monte de dúvidas e facts e coisas desse tipo, porque nenhuma tecnologia é perfeita, né? Todas vão falhar em algum momento ou ter algum tipo de circunstâncias. Eu acho que o que muda muito no caso do Linux é que você é mais autônomo em relação à solução e não depende de um terceiro chegar necessariamente e fazer as modificações ou te ajudar, porque você não pode de forma alguma consultar o código-fonte lá do sistema operacional ou qualquer coisa assim. Eu acho que a Microsoft até libera consulta de pelo menos partes do código do Windows sob certas circunstâncias para governos ou alguma coisa desse tipo, mas é aquela coisa, né? Não sei se o código que eu tô vendo é exatamente o que tá rodando, porque não é transparente da mesma forma. E eu acho que quem se preocupa com privacidade, contenção de dados,
dados, especialmente nos momentos que a gente vive hoje em dia. Para você não trabalhar com open source, eu acho que você tem que dar um bom motivo. Caso contrário, esse seria o padrão. E o CentOS tem uma das comunidades mais ativas da internet hoje, né, cara? Uma coisa absurda como o pessoal se ajuda. Você citou bem. A gente sabe, né? Tem o Red Hat, tem o Fedora, que é o sparring da Red Hat por trás, mas o CentOS anda sozinho. Inclusive, quando o Red Hat pensou em mudar o licenciamento, eles já vieram com uma pegada de criar um novo Linux, eu não me recordo o nome agora, você deve lembrar que vive isso mais do que eu, então já estavam se preparando para o CentOS deixar de ser ele e se tornar uma outra versão. Então, eu acho que Sim. A comunidade se coçar nisso ajuda demais. O pessoal que usa o CentOS não abre mão mesmo. Um ótimo exemplo de que você não precisa da empresa que criou o sistema para ter suporte é, por exemplo, a Oracle. O Oracle Linux é um Red Hat, é igualzinho um Red Hat. E, inclusive, é compilado a partir do código-fonte da Red Hat. E é a Oracle que dá suporte. Olha só que coisa louca. Cara, e é uma excelente distro, né, cara? O pessoal não sabe, eu já usei ele, cara, é espetacular. E as modificações de código livre que são feitas para o kernel, tanto por parte da Oracle quanto por parte da Red Hat, elas vão para o kernel Linux para todas as distribuições poderem utilizar. É um negócio incrível, é isso que torna o movimento open source super diferenciado. Não é à toa que a Microsoft se aproximou um pouco mais desse universo, que especialmente do ponto de vista corporativo, ele é bem vantajoso. Eu até brinco com o pessoal que participa do Windows Insider, que o Windows Insider é basicamente uma aproximação do que é o movimento open source para o modo de desenvolvimento de uma distro, que é você dar early builds para as pessoas testarem e colher feedback. Basicamente é isso que uma distribuição faz. A comunidade tem muito mais peso em cima das decisões que são tomadas ali, só que como a Microsoft não pode liberar o código-fonte para todo mundo testar, eles criaram um cenário onde as pessoas podem ter acesso a early builds aí do Windows 10 e tal. Além disso, acho que dá para colocar a questão financeira, né? Põe aí na ponta do lápis o que é mais vantagem, que tipos de benefícios você tem a longo prazo. Muitas vezes as commodities pagam um preço de você não ser autônomo o suficiente para tomar decisões diferentes. E eu acho que tem cenários e empresários que vão gostar mais de pagar uma licença, é isso mesmo, o problema é deles, eu prefiro xingar eles se alguma coisa der errado, do que ser responsável pela realização e manutenção da minha própria tecnologia. Exatamente. Cara, vamos entrar aqui então no último bloco aqui, falando um pouquinho de futuro. Aqui a curiosidade nossa, queria saber se você tem algum projeto no forno que você pode dar spoiler pra gente. Até tenho, realmente, mas como eles estão em processos bem embrionários, assim, eu acho que não convém espalhar demais. No entanto, tem algumas coisas que dá pra compartilhar, assim. A gente tem uma seção de cursos que lançamos recentemente, toda uma plataforma que é o Linux Play, destinada a membros do canal no YouTube, e a gente tá preparando vários cursos aí para esse primeiro semestre ainda, para disponibilizar para os assinantes lá dentro daquele pacote. A gente criou lá um processo de assinatura que eu acredito que seja facilmente acessível, que a ideia é criar conteúdo de qualidade, que possa melhorar o currículo das pessoas, ajudar a conseguir trabalho e coisas assim, sem que ela precise gastar uma fortuna. Então, a gente colocou lá um valor quase que simbólico e tem criado esse material para as pessoas. E a gente tem cursos desde coisas básicas para você começar a mexer no Linux, tipo, eu quero entender como funciona o terminal. Então, tá lá já. E a gente tá começando a avançar para outros meios, como, por exemplo, a gente falou do PhotoGimp no início do programa. Tem cursos sobre GIMP, justamente para você utilizar a ferramenta para criar imagens, explicando como funciona cada um dos menuzinhos, coisas desse tipo. A gente pretende fazer mais. Eu acho que essa é uma das grandes novidades. E o Linux está completando 10 anos também nesse mês, dia 23. Parabéns. Obrigado. E aí vai ter algumas surpresinhas aí também, vai ter live e tudo mais. Show de bola. E a última pergunta aqui do bloco, estamos falando de futuro, né, cara? Eu queria saber o que você acha do cenário do Linux aí no médio e longo prazo, obviamente desktop server-side. E aqui a ideia é você usar a sua bola de cristal para abrir o coração. Lustrar a bola de cristal é um exercício super interessante sempre, né? Você brincar de futurologia. Até, o próprio ano do Linux, por mais que seja uma piada há muito tempo já, eu acho que é impossível de definir, porque nunca ninguém definiu exatamente o que precisa acontecer para ser o ano do Linux. Esse é o ponto, né? O que precisa acontecer? O que eu preciso cuidar, observar, para saber se é ou não o ano do Linux?
E teve, eu acho que num evento da Linux Foundation, posso estar enganado se era ou não da Linux Foundation, mas teve, acho que em 2019, uma pessoa que disse, não, vamos trabalhar para efetivamente criar o ano do Linux. E aí eu até hoje não entendi o que ele quis dizer com isso, mas tudo bem, pelo menos alguém tá com essa intenção. Cara, o cara deve usar macOS. Pra falar uma besteira dessa, o cara deve usar macOS. Uma coisa super bacana, que é Linux e que tá em grande ascensão recentemente, é o Chrome OS. O Android, né, já tomou conta dos smartphones, que é Linux também, as pessoas às vezes esquecem. E o Chrome OS é o sistema do Google, eles têm investido pesadamente no sistema de trazer recursos novos, todo mês tem updates adicionando features e tal. Acho que eles estão conseguindo crescer, especialmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é ainda um mercado desenvolvido da mesma forma com que é lá, a gente tem alguns modelos mais simples e o negócio é voltado muito para a educação. Eu sei de algumas universidades que recebem Chromebooks, faz parte de programas de inclusão digital, aquela coisa toda. E eles são sistemas super interessantes porque eles rodam aplicativos de Android. É um projeto super curioso. É uma distribuição do Google que usa o Gentoo como base, a distribuição Linux Gentoo como base, que tem uma interface gráfica que não é nenhuma dessas que a gente tem em outras distribuições Linux populares aí e tal. Não usa o Xorg, usa um sistema gráfico, uma pilha gráfica completamente diferente. Roda aplicativos de Android, roda aplicativos em .deb, mesmo sendo um Gentoo, instala Flatpaks, roda aplicativos web e ainda tem um monte de implementações do próprio Google, como o Google Assistente. Agora eles adicionaram sincronia com o smartphone para você controlar o seu Android por ele. Então eu acho que o Chrome OS tem bastante chão, tem bastante possibilidade de crescimento aí e tal. E dentro do mundo dos desktops, além do Chrome OS, eu acho que tem algumas distribuições que eu gosto do viés que eles têm, principalmente o Pop OS da System76. System76 é uma empresa do Colorado, nos Estados Unidos, que é uma das poucas, provavelmente, fabricantes de hardware aberto também. Eles têm os computadores com Core Boot, então não usa BIOS, não usa nada proprietário dos firmwares, ou tentam eliminar o máximo possível. E o Pop OS é o sistema operacional deles, que você pode instalar em qualquer PC. E a galera chama eles meio que de a Apple do mundo Linux, porque ao invés de criar um ecossistema todo fechado, o deles é todo aberto, computadores de qualidade e tal. Tem alguns reviews na internet para quem tiver curiosidade e dar uma olhada. Eles têm uma visão de negócio super interessante. Eu gostaria de ver aonde é que vai dar. É uma distribuição que, sem dúvida, eu vou prestar atenção. E pro lado do servidor, eu acho que muita gente ficou assustado depois que o CentOS mudou a sua forma de trabalhar. Recentemente, a Red Hat anunciou que estava deixando de fazer o CentOS do jeito que a gente conhece hoje, focando no CentOS Stream, que seria meio que uma versão rolling release do CentOS. Desconheço pessoas que querem colocar distribuições rolling no servidor, mas teve uma grande adoção do Facebook, aparentemente, e isso fez com que outras pessoas começassem a observar pensando, talvez até que funcione. Então, eu acho que ficar de olho nas modificações do CentOS é uma boa, para saber como que ele vai se encaixar no mercado a partir de agora. O CentOS 7, que é a versão anterior, ainda tem suporte até 2024, se eu não me engano. E essa versão 8, que teria sido lançada agora, teria suporte até 2029, alguma coisa assim, mas vai se encerrar no final desse ano o suporte, focando no CentOS Stream. Ou então você pode partir para Red Hat mesmo e daí pagar lá suporte deles, né? Alguma coisa assim. E o Ubuntu também vem crescendo bastante. Eu acho que é a distribuição mais utilizada em cloud hoje em dia, então vale a pena também ficar de olho. São as principais aí para quem quer trabalhar no mercado, sem dúvida. Bacana. Inclusive, eu nunca entendi por que o Debian não consegue pegar essa parte, essa fatia da camada server-side, cara. Sempre tem alguém, mesmo o Debian sendo, eu brinco com todo mundo, o pai de todos os bons Linux, mesmo não desmerecendo o Red Hat, mas eu sempre quis ver o Debian lá, somente por ser uma distro tão segura, né? Tão cuidadosa com aquilo que roda, mas realmente ela não dominou o server-side, né? Eu acho que tem outros elementos que são atrelados à popularidade que não tem a ver necessariamente com a qualidade, né, do negócio. Porque o Ubuntu, ele é tão bom quanto um Debian Testing, alguma coisa assim. Com a diferença de que existe uma empresa por trás, eu acho que é isso que causa uma sensação de segurança maior para quem vai fazer um negócio. Querendo ou não, a gente esbarra naquele pensamento que estávamos discutindo antes sobre suporte. O Debian, ele é muito bom, mas ele é mantido por comunidades, por doações, por empresas que trabalham ou pagam desenvolvedores para trabalhar nele porque precisam e tal. E isso não deixa as coisas muito transparentes. E o marketing também é um negócio super importante. Apesar do Ubuntu não ser super bom de marketing, na minha opinião, melhor que o Debian, com certeza ele é. Dificilmente você vai ver uma propaganda de use Debian no seu servidor ou qualquer coisa assim. Que o projeto, ele
se foca basicamente em fazer algo tecnicamente bom. E para você alcançar, fazer parcerias comerciais e tal, ter uma representação comercial, ter uma empresa, acho que faz diferença. Não é à toa que as distribuições mais populares para se utilizar em servidor tem geralmente uma empresa por trás, né? Tem a Canonical do Ubuntu, tem a Red Hat do RHEL, né? Do Enterprise Linux, tem a SUSE lá com o SUSE Enterprise Linux também, e o CentOS, depois que a Red Hat comprou o projeto, acabou fazendo parte deles também. Então, são esses os sistemas mais populares. Eu acredito que exista essa relação de confiabilidade por ser empresas por trás. Deve ser por isso, além de outras ferramentinhas que facilitam a vida da implementação de um servidor, provavelmente. Jonathan, eu queria agradecer novamente. Cara, sei como o teu tempo é apertado. Obrigado mesmo. Vou pedir que você se despeça da galera aí como se deve, por gentileza. Não, imagina, muito obrigado pela oportunidade. É sempre legal poder conversar sobre essas coisas com alguns novos amigos aqui. E eu quero convidar todo mundo que tiver interesse em conhecer o mundo Linux por outros olhos, talvez, de uma forma um pouco diferente. Técnica também, tentando utilizar a tecnologia para fazer coisas, para construir coisas, para mudar a realidade das pessoas ao seu redor. Que dê uma passada nos nossos projetos. A gente tem um pouquinho de tudo aí, certamente você vai encontrar a gente em várias redes sociais diferentes. Se você pesquisar aí no Google por Diolinux, você vai encontrar o canal, blog, fórum, Instagram, tem podcast também, tem um monte de coisas. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade, foi um imenso prazer. Bacana, e toda essa informação aqui do Jonathan vai estar no nosso Notes lá, então fiquem tranquilos, vamos pegar bastante coisa aqui para ele, para que o Notes desse episódio seja bem completo. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado. Álvaro, valeu por tudo até agora, parceiro, a gente se vê aí brevemente. E vocês que estão nos ouvindo, obviamente a gente se vê ou se escuta no próximo TOTUS Developers Podcast. E passa a conta e fecha a regra. Este podcast foi editado pela Maremoto.